tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal de Dicas Diversas Dri Madeira. Bom, este vídeo faz parte de uma série intitulada Os 8 Remédios da Natureza, e o primeiro vídeo eu já gravei, que falava sobre a confiança em Deus. Vou deixar o link aqui em algum lugar aqui no vídeo. Nós vamos falar então sobre um dos 8 remédios da natureza, né? Já falamos sobre a confiança em Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre água, a importância da ingestão de água na quantidade certa e nos horários certos, tá? Primeiro eu quero trazer algumas informações aqui interessantes para vocês. Bom, talvez de todos os princípios, né, de saúde que nós possamos colocar em prática, esse seja talvez mais fácil, né? Pode ser mais fácil para um, mais difícil para os outros, mas assim, talvez esse seja o princípio mais fácil de colocar em prática, tá? Bom, vamos falar aqui algumas peculiaridades, né? Por exemplo, a composição corporal de água. A quantidade de água que temos no corpo varia de acordo com a idade. Um bebê, por exemplo, ele tem 80% da sua composição corporal de água. Um adulto varia, né, entre 55% e 60%. 55% para a mulher, 60% para o homem. O homem ele tem a composição corporal maior que a mulher, porque o músculo tem mais água, tá? Então, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver qual é a quantidade ideal, né, dentro da normalidade aí, a pessoa estando, né, bem, de saúde e tudo mais, é claro, não tem nenhum problema renal. Qual é a quantidade de água ideal para poder se ingerir, homem e mulher, tá? O idoso é entre 50% a 55% de água, né? 50% mulher, 55% o homem. Bom, a gente vê aí que com a idade, né, conforme a idade vai avançando, a gente vai diminuindo a composição corporal de água. Mas, em todas as fases, a água é primordial para a nossa saúde, tá? Uma outra coisa interessante também é que a água, ela só pode ser substituída parcialmente por chás sem açúcar, tá? E desde que não sejam chás estimulantes. Chá preto, chá verde, enfim, chás que sejam estimulantes e que tenham cafeína. Uma coisa interessante para a gente saber sobre a água é sobre a longevidade. Quanto mais água nós tivermos no nosso corpo, mais longe estaremos do dia da nossa morte. Ou seja, a água é fundamental para a manutenção da nossa saúde, da nossa vida, ok? Que é a hidratação, né? É manter sua composição corporal saudável, com mais músculos e menos gorduras. Então, olha só que interessante. Vamos falar um pouquinho sobre os tecidos e os órgãos, né? Os ossos, por exemplo, aproximadamente 15% a composição é água. O músculo, de 80% a 83%. O cérebro, gente, aproximadamente 85% da composição do nosso cérebro é água. Então, quando você bebe pouca água durante o dia, e nós vamos ver também que não adianta tomar 2 litros de uma vez só, quando você ingere pouca água, o cérebro é o primeiro a sentir, tá? Então, você vai ter dor de cabeça, irritabilidade, dificuldade de agir racionalmente, numa tomada de decisões, né? Diminuição do aprendizado, confusão mental, colapso, que aí já entra numa fase bem crítica, né? Então, esses sintomas vão variar de acordo com o tempo que você ficar sem ingerir água. Então, Jesus, lá em João 10:10, nos diz que queria que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, né? Então, a água, ela é fundamental, ela é essencial. É algo que não vivemos bem se a gente não tiver hidratado, né?
Bom, a água, assim como os outros remédios naturais deixados por Deus, que nós vamos aprender aqui ao longo desses vídeos, deve ser ingerida também com equilíbrio, né? Com temperança, que é um dos remédios. E eu gosto muito das palestras do Dr. Ricardo Vargas, inclusive, eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês, dessa palestra sobre água que ele fala, na íntegra, tá? Lá tem muita informação importante, aqui eu vou passar só um resumo para vocês. E ele fala assim, olha, que a temperança é saber o que é certo e fazer com equilíbrio, e saber o que é errado e não fazer. Olha só, gente, a importância da água para o nosso sangue, tá? A falta d'água vai deixar o nosso sangue mais viscoso, né? Mais grosso, com dificuldade de ser bombeado, né? De ser ali bombeado para todas as nossas veias, as nossas artérias, né? Quem faz esse bombeamento é o nosso coração, tá? Sendo assim, o coração faz mais força, é uma máquina que vai ter que fazer mais força, ganhando massa muscular. Opa! O coração ganhar massa muscular, será que é bom? Não, não é bom. Porque vai gerar hipertrofia da musculatura cardíaca para o lado de fora e para o lado de dentro. E o coração fazendo mais força para ejetar o sangue, ele fará maior pressão. E aí pode dar alteração da nossa pressão sanguínea, né? E gerar hipertensão arterial sistêmica. Olha o que a falta de água faz, hein? No rim, a falta d'água gera o cálculo renal, né? Quando nós não temos água suficiente para o processo de formação da urina, então começa a se acumular sódio e outros minerais que formam os oxalatos de cálcio, que são os cálculos renais. Então, nós vamos ter problemas renais também. Então, nós precisamos, de essencial importância, é fundamental que a gente tome água enquanto a gente tem oportunidade de beber água sem destruir as funções do rim, tá? Não adianta não beber água, lá na frente o rim vai ter problema, e aí não adianta você querer recuperar o tempo perdido. Já nós vemos qual a quantidade de água que nós devemos ingerir, mas a água ela deve ser bebida aos poucos e ao longo do dia, tá? Não tudo de uma vez num curto espaço de tempo. Não, isso não é equilíbrio. Isso vai trazer, na verdade, malefício para o organismo. Porque da mesma forma que a água entrou de forma abundante e num curto espaço de tempo, o organismo vai ter que se livrar dessa água na mesma proporção, na mesma velocidade, tá? E aí ela vai sair e não vai haver a hidratação. Afinal de contas, a gente ingere água para quê? Para hidratar o nosso corpo como um todo, né? Todos os tecidos, todos os órgãos, o nosso cérebro, enfim. Olha só, os pulmões sem água não há as trocas gasosas, tá? E a hidratação é extremamente importante para que também o oxigênio inalado consiga ser trocado nos alvéolos pulmonares, tá? Os nossos pulmões, eles são basicamente também formados por água, tá? Então, olha a importância, né? O nosso pulmão é que faz ali todo o trabalho da nossa respiração. Então, é importantíssimo a água para os pulmões. Na bexiga, é importante para ter ali a urina residual, para impedir a cistite, através da migração das bactérias. Então, para sobrar aquele residual ali de urina na bexiga, você precisa estar bem hidratado para que sobre esse residual. Olha que dado interessante. Muitas vezes você não está com fome, você está com sede, tá? Então, a falta de água, ela aumenta a fome. Por quê? O cérebro fica ali mandando comando. Tá com sede, vai beber água. Tá com sede, vai beber água. Você ignora esse comando do cérebro, e aí se você não bebe, né, quando o cérebro está pedindo, está mandando os comandos, você vai fazendo isso sempre, aí o cérebro vai mandar o comando para comer. Então assim, já que ela não toma água, já que essa criatura não toma água, então vou mandar ele comer. Que ali, na ingestão da comida,
sempre vem, né, a água também. Então, o nosso corpo fala, e ele fala o tempo todo, tá? Muitos perguntam se pode ser ingerido, no lugar da água filtrada, a água com gás, tá? A água com gás, então, tem ali o CO2, né? Então, nós não devemos fazer isso, tá? Quando nós respiramos, nós colocamos oxigênio para dentro. Quando expiramos, jogamos o CO2 para fora, ou seja, esse CO2, então, é lixo, né? Então, nós não devemos ingerir CO2. Então, vamos falar agora a quantidade de água a ingerir ao dia. Repito, para aquelas pessoas dentro da normalidade, que não tem problema renal, que não tem, né, nenhum problema de saúde grave ali, que não possa estar ingerindo. Porque a água, gente, é primordial, tá? Então, se você tem algum problema renal, claro que você deve estar aí conversando com o seu médico, tá? Então, a quantidade de água a ser ingerida por dia depende do seu peso, tanto para criança como para adulto, tá? Então, muitos não atendem às suas necessidades diárias, mesmo ingerindo uma grande quantidade de água, porque às vezes a pessoa, por exemplo, tem 100 quilos e acha que tomar 2 litros d'água tá de bom tamanho. E não é assim, tá? Então, quanto ingerir de água? A mulher, o cálculo é o peso corporal vezes 35. O homem é o peso corporal vezes 30. Lembra que eu falei para vocês que o homem tem mais músculo e o músculo tem mais água? Então, por isso que a mulher é 35 e o homem é 30. Então, por exemplo, uma mulher de 60 quilos vezes 35 vai dar 2 litros e 100 de água. Um homem de 70 quilos vezes 30, ele vai também ingerir 2 litros e 100 de água. Então, a mulher de 60 e o homem de 70, porque o homem tem mais água nos músculos, tá? Nós ingerimos água também nos alimentos, né? Então, muitos alimentos contêm água. Quanto menos água houver no alimento, mais calórico ele é, tá? Então, muitas pessoas não ingerem alimentos ricos em água. Então, a necessidade de ingesta de água pura torna-se ainda mais importante, tá? Então, esse cálculo que eu falei para vocês é sem contar com a ingestão da água que já vem nos alimentos. Alguns alimentos têm até 99% de água, tá? Como é o caso da melancia, do alface, do repolho, do espinafre, tá? Por exemplo, a banana, o milho tem de 70% a 79%, e assim vai, tá? E a gente vai vendo que os alimentos processados, industrializados, vão tendo menos águas. Por exemplo, as bolachas salgadas, os biscoitos salgados, tem de 1 a 9% de água. As castanhas também, tá? Apesar de serem saudáveis, ela tem pouca água. Então é importantíssimo que a gente ingira água mesmo. Água. Tá bom? Agora eu vou falar para vocês então sobre a importância também da água por fora. E no final eu vou dar uma dica para vocês para começar a tomar água na quantidade certa, tá? A água também, gente, ela deve ser ingerida meia hora antes das refeições e 2 horas depois, tá? A gente não deve ingerir nenhum tipo de líquido, na verdade, nem água durante as refeições, porque ela vai ali atrapalhar a produção de suco gástrico, vai fermentar os alimentos, vai dar gases, enfim. Então a gente deve eliminar esse mau hábito de ingerir líquidos durante as refeições sólidas, tá? E a água, então, por dentro, né? Banho, gente, por favor, né? Pelo menos uma vez ao dia. Porque todos os dias nós temos células que morrem. E o banho, então, serve também para remover essas células. E quando elas não são removidas, elas servem como matéria-prima para o desenvolvimento de fungos e bactérias, tá? Essas bactérias, elas crescem e aumentam o número da unidade formadora de colônias, tá? Então, há um aumento das bactérias.
E o também evita a foliculite. O que é foliculite? É tudo que termina em it, né? É uma inflamação. É a inflamação dos folículos, dos pelinhos. Então, essas bactérias elas podem migrar para o interior da pele através desses folículos, gerando sérios problemas. Bom, agora, como eu falei para vocês, eu vou dar a dica aqui para vocês. Olha só, eu tenho que tomar por dia 2 litros 380 de água, tá? Então, eu peguei essa garrafa aqui, olha, de 1,5 litro. Eu tomo em jejum, eu tomo bastante água com o meu levedo de cerveja, que é um probiótico também, o levedo de cerveja. E como eu parei de ingerir carnes, né, eu preciso, porque tem todos os aminoácidos, as vitaminas B, né, especialmente a B12. Eu encho essa garrafa aqui que tem 1,5 litro. E depois eu encho até aqui, olha só, que eu tenho que tomar 2 litros 380. Eu coloquei o costume aqui em casa para todos eles tomarem a água na quantidade certa. A minha filha, ela tem que tomar 1,5 litros. Então ela tem que tomar, ela tem essa garrafa aqui, olha só. E aí eu comprei uma garrafa para cada um, né, para diferenciar. E o meu filho, que tem 10 anos, o Gabriel, que ele tem 32 quilos, ele tem que tomar 1 litro de água por dia. Então aqui tem 650 ml, ele tem que tomar essa garrafinha e mais até aqui. Depois ele enche de novo. Então toda hora eu fico falando. Toma água. E graças a Deus eu tirei a mania, né, deles de tomar líquido junto às refeições. Então, se você não tem o hábito de tomar água, compre uma garrafa assim, ou pegue uma garrafa que você tem em casa e deixe com água, tá? Aqui até tô fazendo propaganda, mas deixe com água, né? Depois eu comprei só a garrafinha assim, depois eu coloco água filtrada, né? Deixe uma garrafinha e toda hora vai tomando biquinho. Gente, porque eu também não gostava de tomar água, não tinha esse hábito. E há, assim, alguns anos, né, que eu introduzi esse hábito na minha vida. E eu comecei assim também, eu deixava, ia lá, dava um biquinho de água, dava um biquinho. E daqui a pouco você começa a sentir necessidade de tomar água. Esse foi mais um remédio natural deixado por Deus para nós. A água, que é importantíssimo para a manutenção da nossa saúde, para o nosso intestino, enfim, já falei para vocês sobre os nossos órgãos, né? O nosso cérebro. A gente precisa muito de água, e água filtrada, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, abençoe outras vidas, tá bom? E a água, gente, ela pode evitar inúmeras doenças. Mais de 80 doenças poderiam ser evitadas simplesmente com a ingesta adequada da quantidade de águas por dia. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!